A Constituinte mobilizou o Brasil inteiro. Aqueles corredores da Câmara era uma feira, diariamente lotada. Houve agressões dentro da própria comissão de sistematização. O presidente da Assembleia teve que montar um sistema de segurança para proteger os constituintes. Nenhum calendário foi cumprido. A solução que o presidente achou naquela época foi o quê? Vamos deixar para a legislação ordinária. Dificilmente tem um artigo que nos diz que será regulado em lei. Aumenta a judicialização. Aumenta a judicialização. Isso é um problema? Questões que devem ser resolvidas aqui na negociação política vão parar no Supremo. Como é que era o trabalho do senhor durante a Assembleia Nacional Constituinte? O meu trabalho era de um funcionário, que eu era lotado na Subsecretaria de Ata do Senado Federal e lotado para prestar serviço na Constituinte. Houve um ato da comissão diretora colocando servidores do Senado a serviço da Constituinte. Então, o meu trabalho do dia a dia tinha uma mesa da ata, que ficava ao lado da Secretaria-Geral da Mesa da Assembleia, e de anotar toda a movimentação de concessão da palavra do presidente para o parlamentar, das questões de ordem, todos aqueles detalhes de uma sessão para depois você fazer a montagem da ata, que resultava na publicação do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, que era a ata, que é circunstanciada. Eram os primeiros a chegar e os últimos a sair? E os últimos a sair, exatamente. Como é que Câmara e Senado trabalharam juntos nesse período? Nós auxiliamos a Câmara, porque a Secretaria-Geral da Assembleia ficou com a Câmara dos Deputados. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados era a Secretaria-Geral da Assembleia Nacional Constituinte. Então, a coordenação dos trabalhos, a execução dos trabalhos, todos eram da Câmara dos Deputados. Então, eu auxiliava o trabalho da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. E o senhor ficou 2 anos trabalhando exclusivamente na Constituinte, porque o Congresso funcionou em paralelo, né? A Assembleia se reunia diariamente. Todos os dias tinha sessão da Assembleia. A média de sessões do Senado era de 180 sessões por ano. Naquela época, no ano de 87, por exemplo, o Senado realizou 21 sessões ordinárias, 70 extraordinárias, que a maioria eram sessões extraordinárias, que era nas vagas. Quando tinha necessidade, então você convocava uma sessão extraordinária do Senado, a Câmara também fazia a mesma coisa, após a sessão da Assembleia. Então, reduziu pela metade a atividade por causa da Assembleia Nacional Constituinte. O Senado, em 88, num total, entre sessões ordinárias e extraordinárias, se reuniu 80 vezes. Foram 12 sessões ordinárias e 67 extraordinárias, em 88. O senhor entrou no Senado em 1968. Qual a diferença que o senhor vê no período do regime militar e da Assembleia Constituinte, no funcionamento aqui da Casa? Em 68, quando eu entrei já num período de crise. Eu entrei no Senado no dia 8 de dezembro de 68. Quando foi no dia 13 de dezembro de 68, foi baixado o ato institucional número 5, que foi uma revolução, uma renovação da Revolução, que coincidiu, esse ato institucional número 5, 13 de dezembro de 68, ele fechou o Congresso. Ele fechou o Congresso no dia 13 de dezembro de 68, que só veio reabrir em 27 de outubro de 69, para eleger um presidente da República, porque o presidente adoeceu, veio se declarar impedido, e só em outubro de 69 que ele foi reaberto para fazer a eleição do presidente. Então, as sessões do Senado naquela época, a sessão ordinária era 14h30, a gente começava a sessão 14h30, quando era 15h30, 16 horas, já tinha terminado. Era muito vazia a pauta do Senado. A pauta do Congresso, que naquela época era um pouco mais recheada, porque aquelas matérias principais que o governo mandava para o Congresso, ele, em vez de mandar para tramitar em casas separadas, ele mandava para o Congresso, que a emenda constitucional de 69, ela estabeleceu que várias atribuições do Congresso reunidas em sessão conjunta e fixou um prazo de 40 dias para que os projetos
de iniciativa do presidente, que fosse encaminhado com um pedido de urgência, em 40 dias tinha que estar resolvido. Então, os principais projetos vinham para o Congresso, e não para o Senado nem para a Câmara. Depois desse longo período de uma atividade, né, mais tranquila, veio a Assembleia Nacional Constituinte. O Congresso tinha uma estrutura, estava preparado para lidar com dias tão intensos? O Congresso estava estruturado para exercer as suas atribuições. O que precisou ser feito, está registrado em atas, em livros, foi fazer uma adaptação do plenário da Câmara dos Deputados, que ele tinha um número fixo de cadeiras e o número de constituintes era maior. Embora essa estruturação também não tenha atingido o número de constituintes para todo mundo ter uma bancada para sentar, mas teve que fazer uma estruturação no sentido do painel de votação, das bancadas e por aí. E como é que os funcionários fizeram para dar conta dessas noites, né, noite adentro, virar muitos dias seguidos durante 2 anos e meio? Isso. Naquela época, o Senado já tinha o Prodazem. Então, todo o serviço de processamento de dados da casa foi utilizado exatamente para auxiliar nos trabalhos de processamento de emendas, de tudo. Tudo se realizou dentro do Prodazem. Às vezes o presidente da Assembleia, com o secretário-geral, a mesa da Assembleia, às vezes se transferiu lá para o Prodazem, exatamente para acompanhar o lançamento daquelas matérias principais no sistema para ser processados. E para evitar... Já com computador. Já com computador, exatamente, 88. O Prodazem é de 1970. O Prodazem começou a ser estruturado em 1970. Então, em 88, ele já tinha uma expertise muito boa em processamento de dados. Tinha estrutura para fazer o trabalho que foi feito. E o dia a dia aqui, quem podia entrar na casa naquele momento? Olha, no início da Constituinte, esses corredores aqui, o túnel do tempo, aqueles corredores da Câmara, era uma feira de sindicato, de associações, de ONG, naquele tempo estava começando a se estruturar, vinham tudo para dentro do Congresso para fazer valer os seus pensamentos, para fazer valer as suas ideias. Então isso aqui era lotado, diariamente lotado. Mas aí o que aconteceu? Na medida que a Constituinte começou a tomar decisões, já nas comissões temáticas, e depois na comissão de sistematização, que ia afunilando as decisões e que muitos pleitos não eram atendidos, aí as coisas começaram a se complicar. Houve agressões dentro da própria comissão de sistematização, houve agressão de parlamentar lá dentro da comissão, e aí o presidente da Assembleia teve que chamar toda a assessoria, tanto da Câmara quanto do Senado, e montar um sistema de segurança para proteger os constituintes. Foi o período mais intenso da atividade do Congresso? O da Constituinte foi o mais intenso, porque como ele era para estruturar o Estado brasileiro, nasceu dali uma Constituição, reconstruir o Estado brasileiro, então foi um momento que foi mais intenso. Depois nós tivemos outros momentos também de grande participação popular, como no impeachment em 92, vamos dizer assim, depois da Constituição de 82, foi assim um dos maiores movimentos que o Congresso recebeu de pessoas, tanto dentro do seu seio, como na parte externa, foi no impeachment de 92. Mas o mais intenso foi na Constituinte. As votações, elas eram iguais ao Congresso hoje? Tinha um regimento específico, mas hoje, na sessão do Congresso, votam primeiro os deputados, depois os senadores. Na Constituinte era assim também? Não, a Constituinte era congressual. Ela era votação congressual, era uma votação só. Um deputado era igual a um senador? Igual ao senador, por isso que teve que fazer a adaptação do painel. Porque como o painel de votação era separado, então teve que fazer uma adaptação do painel, que a votação era única, é uma votação só. Era por maioria absoluta. As votações, todas as decisões da Assembleia eram feitas por maioria absoluta, então era 280 constituintes, que era a maioria absoluta na época, né? Mas era uma votação única, era uma votação una. E por que foi necessário ter um regimento interno específico? O atual regimento não seria possível para uma Constituinte? Na verdade, a Constituinte ela teve 3 regimentos, vamos dizer assim, 3 regimentos. Teve um preliminar, que foi da organização da Assembleia.
da organização da sua mesa, das atribuições da mesa, das atribuições dos líderes, que foi para ela começar a funcionar. Aí só em meados de abril é que veio o regimento da Assembleia, que foi a resolução número 2. Quando, como eu falei, as decisões da Assembleia foram afunilando, e aí veio uma outra resolução, que foi a resolução número 3, que ela foi votada em meados de junho de 87, que foi a que introduziu um novo sistema de votação, que foi, por exemplo, os destaques para votações separado, que contemplou a emenda aglutinativa, que até hoje, na verdade, a emenda aglutinativa, hoje a gente consagra ela, a Câmara consagrou isso no regimento, e o Senado nós utilizamos até hoje isso, a aglutinação de emendas, porque não podia. E aí as votações da Assembleia não andavam, não conseguia andar. Então teve que fazer essa reforma do regimento interno, que também foi votada rapidamente, não demorou muito, porque ela nasceu de um manifesto de 319 constituintes. O Centrão. Que a imprensa, né, que nominou de Centrão, né? Na verdade, quando o deputado apresentou essa proposta, está registrado hoje, o presidente Ulisses Guimarães consultou o secretário-geral o que fazer com aquele documento, e o secretário-geral orientou o presidente que ia examinar. Aí o presidente disse para ele o seguinte: você acha que eu vou deixar de receber um manifesto assinado por 319 constituintes? E recebeu e se transformou num projeto de resolução e rapidamente foi aprovado. E foi o que deu vida e rapidez, se é que se pode chamar de rapidez, 21 meses de constituinte, às deliberações da Assembleia. Foi o que solucionou a polêmica do regimento. Do regimento, exato. Foi aí que deu nova vida à Assembleia. Houve momentos em que o senhor achou que não sairia uma Constituição? Não, isso aí a gente não podia, ainda mais como servidor, né, de você botar isso na cabeça, porque o objetivo da Assembleia era esse, embora ela não tivesse um prazo determinado de início e fim, só tinha o prazo de início, mas o fim você não sabia. Tinha calendários que foram feitos para ser cumprido, mas nenhum foi cumprido, nenhum calendário foi cumprido, nem nas comissões temáticas, nem nas subcomissões, nem na comissão de sistematização, nenhum calendário foi cumprido, mas aí por isso que ela se esticou. Porque houve outras polêmicas também, como a duração do mandato de presidente, certo? O que aconteceu é assim, na medida que surgia esses assuntos mais polêmicos, o debate se prolongava, E não só da parte política, como também, principalmente, da parte econômica. E aí a solução que o presidente achou naquela época foi o quê? Vamos deixar para a legislação ordinária ou uma legislação complementar. É por isso que a Constituição hoje, quem prestar atenção à Constituição, dificilmente tem um artigo que nos diz que será regulado em lei. Foi exatamente. Então, você pode ir lá nos anais que aquele dispositivo era polêmico. E aí deixava para regular em lei. Foram mais de 300 dispositivos. Mais de 300 dispositivos. O Ministério da Justiça, regulados, exatamente, né, durante a Constituição. O Ministério da Justiça tem um trabalho sobre isso. Eles fizeram um levantamento, eles até fizeram uma publicação. Dispositivo não regulamentado da Constituição. A Câmara fez um recente também. Então, atualmente são 119, ou seja, de 360 a gente passou para 119. 119, exato. Tem pontos hoje desses dispositivos não regulamentados que o senhor acha que são cruciais, que precisam de uma regulamentação urgente? Não, tem muitos ainda, principalmente na área social. Né, naquele dispositivo do artigo 7º, que trata dos direitos sociais, tem muitos dispositivos que precisam ser regulamentados. Muitos, inclusive, por exemplo, direito de greve de servidor público. Até hoje não foi regulamentado. E isso foi para o Supremo. A Constituição também deu um dispositivo lá, que é o mandado de injunção, que é aquele dispositivo que quando você... aquele dispositivo não for regulamentado, obriga o Congresso a regulamentar. Então, por exemplo, a greve de servidor público, por exemplo, a saída que o Supremo achou foi exatamente essa, de usar uma legislação já existente para outros setores de trabalhadores para regular o dos servidores públicos, até que o Congresso vote.
Impeachment, que está regulamentado lá, está lá no artigo 52 da Constituição Federal, da nossa Constituição de 88. Isso é um dispositivo que até hoje o Congresso não regulou. Tem lacunas ainda, né? No processo de impeachment eu acompanhei. O impeachment de 92 foi baseado numa lei de 1950. O Supremo, que o presidente do impeachment, quem conduz o impeachment aqui no Senado é o presidente do Supremo, teve que fazer um ajuste para conduzir esse processo. E com o de 2014 foi a mesma coisa. O Congresso mesmo, de 92 a 14, 2016. não votou uma lei do processo de impeachment, então o Supremo teve que entrar de novo e dizer como seria feito os dispositivos que seriam usados no impeachment. E se utilizou praticamente todos de 92. Quando a questão não é regulamentada pelo Congresso, acaba no Supremo Tribunal Federal. Acaba no Supremo, ou então aqui dentro do próprio Senado, ou dentro do próprio Congresso, ele dá uma interpretação e faz. Se é uma questão que interessa o funcionamento da casa. Aumenta a judicialização. Aumenta a judicialização. Isso é um problema? Eu acho que é um grande problema, né? O problema da judicialização das ações dentro do Congresso, isso se tornou uma rotina aqui dentro. Questões que devem ser resolvidas aqui na negociação política vão parar no Supremo. E o Supremo, às vezes, como ele é o guardião das liberdades, ele termina dando uma decisão. Eu particularmente, como servidor que eu fui do Senado, e nós tivemos que cumprir muitas decisões do Supremo, eu acho que tinha que ter um certo freio nisso. Por exemplo, tem um caso aqui que eu fui a figura central como servidor e secretário-geral da mesa, que fui parar no Supremo, uma convocação de uma sessão do Congresso. Imagina só. Foi parar no Supremo. Isso não é inerente ao processo democrático? Não, de ser judicializado, a Constituição diz assim, nenhum assunto deixará de ser objeto de um questionamento judicial. Mas uma questão que diz respeito eminentemente o funcionamento de uma casa legislativa, ou das duas casas legislativas, ou do Congresso em sessão conjunta, deve ser resolvido na negociação, não por uma decisão judicial. Acaba gerando um desequilíbrio nos poderes. Exatamente. Então, essa questão, por exemplo, da convocação da sessão, isso é uma questão que vinha desde 1988, que foi quando a Constituição de 88 consagrou uma mesa do Congresso. Tem a mesa da Câmara, a mesa do Senado e uma mesa do Congresso. E aí criou essa polêmica, e a Constituição diz, preside a mesa do Congresso Nacional o presidente do Senado. Então, nós, como assessores do presidente, entendemos que todas e qualquer questões a ser resolvidas tem que ser por um senador. E foi essa questão que aconteceu. Numa licença do presidente do Senado, assumiu o vice-presidente do Senado e precisou-se convocar uma sessão conjunta. E aí quem convoca? É o primeiro vice-presidente da Câmara, que é o presidente da mesa do Congresso, ou é o presidente do Senado? Eu entendi que era o presidente do Senado e fiz o ofício, o presidente assinou. E aí, naquela época, a oposição questionou. Eles pediram para o presidente voltar atrás e eu orientei o presidente que não devia voltar, que aquela questão tinha que ser resolvida, ou dentro do Congresso, ou onde fosse. E aí terminou no Supremo. Voltando aqui à Assembleia Nacional Constituinte, o senhor estava na madrugada da aprovação do texto, da promulgação do texto? Estava. Quando que foi a votação da redação final. Exatamente. E como é que foi esse dia? Não, olha, foi uma questão simples. A única novidade que tem lá, e isso os anais registram, é o deputado constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, que usou da palavra pela ordem, para dizer o seguinte, que eles iam assinar a Constituição por uma questão formal para registrar a sua participação nos trabalhos constituintes, mas não que eles concordassem com a Constituição. Essa foi a única novidade que teve. Depois eles se arrependeram. Mas está lá esse registro. Da né? Constituinte saíram as grandes lideranças nacionais, inclusive 4 ex-presidentes. Ex-presidentes, exatamente. Fernando Henrique Cardoso, e atual Lula, também, né? E o atual, exatamente. Uhum. Houve muita mudança no controle das contas públicas desde a Constituinte? Eu fiz uma comparação
da proposta, que a gente não falou aqui sobre isso ainda, da proposta que foi feita pela Comissão de Estudos Constitucionais, que foi presidida pelo o Dr. Afonso Arinos de Melo Franco e outras figuras eminentes do nosso país. E eu fui verificar lá o que ele falava do tribunal, e é apenas um indicativo. E aí você pega a Constituição de 88 e você vê lá o tanto de poderes que foi dado ao Tribunal de Contas da União. Por exemplo, além dos poderes, as garantias constitucionais que foi dado aos ministros do Tribunal de Contas da União, que equiparou aos ministros do STJ. Então, isso é fundamental para o tribunal exercer aquele papel que os constituintes lhe atribuíram. A fiscalização ganhou com isso? Ganhou demais. A fiscalização ganhou corpo com isso, e é por isso que o tribunal hoje é reconhecidamente um órgão dos mais preparados que nós temos hoje, ao lado da Receita Federal. Sem citar assim, não quero fazer injustiça, mas ao lado da Receita Federal, do Banco Central, do CAD, de tantos outros, do Senado, da Câmara dos Deputados, de servidores altamente preparados, a instituição preparada para exercer as suas atribuições. Então, o tribunal se preparou para isso. Por que houve essa preocupação tão grande com a fiscalização das contas públicas pelos constituintes? Houve a atuação de alguém? O senhor se lembra da participação de algum grupo que atuou nesse sentido? Não, olha, para dizer a verdade, citar aqui um nome, nós tínhamos um ministro, na época, que era originário aqui do Congresso, que foi diretor-geral da Câmara dos Deputados, o ministro Luciano Brandão Alves de Souza, que foi quem preparou todas as sugestões para trazer aos constituintes para dizer o que seria o Tribunal de Contas na Constituição de 88. E essas questões, ele era uma pessoa muito querida aqui dentro e conseguiu emplacar e deixar isso registrado na Constituição, esses poderes que nós temos hoje. Queria só abordar com o senhor a emenda que o senhor fez, né, como cidadão, aí, não como funcionário do Senado, ao texto constitucional. Essa emenda foi acatada? Como é que foi? Na época da Constituinte, a Constituinte mobilizou o Brasil inteiro. Na verdade, ela mobilizou o Brasil inteiro. Primeiro teve o preparo, né, a campanha do presidente Tancredo Neves, até ele chegar à presidência em 85, que já se falava da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Era um compromisso da Aliança Democrática que elegeu o presidente Tancredo Neves e o presidente José Sarney, vice-presidente. Então, já tinha essa mobilização. Aí depois veio a proposta de emenda à Constituição aqui para o Congresso debater, que era convocando a Assembleia, que se transformou na emenda constitucional 26 de 85. Então, tinha uma mobilização. Quando a Constituinte foi instalada no dia 1º de fevereiro de 87, que ela começou a se organizar o seu funcionamento, então ela tinha uma divulgação extraordinária, uma divulgação profissional. Ela criou um jornal da Constituinte e tinha um horário na televisão, num horário nobre, que era repassado todos os dias e mostrando o trabalho da Constituinte, os avanços, aquelas discussões, as propostas que eram apresentadas. Então, ela criou o Diário da Constituinte. Um Diário da Constituinte. Ela criou aquela esperança nas pessoas. E, dentre essas esperanças, abriu a possibilidade das pessoas apresentarem sugestões para os constituintes. E aí foi feito um formulário que as pessoas preenchiam e mandavam, que eram recepcionados aqui pelo sistema. E eu, como servidor do Senado e acompanhava, eu também fiz uma proposta, que eu apresentei aqui para vocês. E a minha proposta se voltou para Brasília. Eu cheguei em Brasília, eu tenho 50 anos que eu cheguei em Brasília. Eu cheguei em Brasília no dia 3 de janeiro de 1968. Brasília tinha 7 anos de idade. Então, eu fiz uma proposta, são 4 propostas exatamente sobre o plano urbanístico de Brasília, para a sua preservação do plano urbanístico e a preservação dos cerrados da capital federal. Que não foi acatada naquele momento, mas foi exatamente. Posteriormente. Então, isso não foi acatado, mas está no registro. Se você pesquisar no acervo da Constituinte, que é um acervo excelente, que é um trabalho excelente que a Câmara dos Deputados tem, você vai encontrar ele lá. 2 anos depois,
2 anos depois, essa ideia veio a ser consagrada, talvez não em função da minha proposta, mas pelo menos eu manifestei isso. A Brasília foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. Quer dizer, preservada nessa situação que está, exatamente parecido com aquilo que eu propus naquela época, em 88. Então é uma coisa que eu fiquei muito feliz com isso. Ministro, muito obrigada pela participação no programa e até a próxima. Tá, eu que agradeço a gentileza de vocês de ter lembrado o meu nome, de vir aqui dar esse depoimento. Militei aqui por 39 anos, dedicando a minha juventude, a minha inteligência, toda a minha energia a essa casa. Certo, muito obrigada. Olha o que eu achei. Nossa, que bacana! Carteira da Assembleia. Sabe quantos anos eu tinha aqui? É o cenário da... Tinha 40 anos. Um menino. Aí, ó, tinha até cabelo.